Ei, boa noite, amados, queridos da Igreja Adventista Central de Vitória. Sejam todos muito bem-vindos. Aliás, eu vou começar aqui logo de cara mandando um grande abraço. Fabi, um abraço para você, minha querida amiga, para a Isabela, para o Miguel, para o Francisco, para a Delane, para o Guilherme. Um grande abraço para vocês. Nós também estamos com saudade de vocês, tá? Esses são nossos queridos que frequentavam aqui a Igreja Adventista Central de Vitória e hoje estão lá em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. E com certeza a Igreja Adventista de Vitória também está chegando lá. Então uma boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. E eu estou aqui ao lado da minha esposa querida. Boa noite, Ruth, como é que você está? Boa noite, Ademir. Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite, meus queridos amigos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês e ver aqui que nós temos muita gente participando aqui conosco, né, Ademir, no chat, pessoas queridas, né, que fizeram parte aqui da nossa congregação, que a gente sente muita saudade, como a Ademir mandou um abraço, que eu também quero mandar um carinhoso abraço para os nossos amigos que estão aí, né, no Mato Grosso do Sul. Beijão, queridos, fiquem com Deus e vocês estão fazendo muita falta aqui, viu? Ô, Ruth, assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer logo de cara. Você já clicou no joinha, Ruth? Ademir, a primeira coisa que eu fiz aqui, porque quando a gente entra aqui no chat, né, pergunta, você já clicou lá, já deu seu joinha? Com certeza, Ademir. A primeira coisa que eu faço quando eu entro aqui é dar o meu joinha aqui e compartilhar o nosso link. Isso. E vocês aí do outro lado, que nos assistem aí, já compartilhou? Já deu seu joinha aí? Por favor, hein? Não se esqueça de fazer essa ação aí que é muito importante para nós, não é mesmo, Ademir? Uma coisa tão simples, né, Ruth? Muito simples, uma coisa rápida, mas que faz uma grande diferença. Eu sei que vocês, às vezes algum aí já está até enjoado de ouvir a gente falar isso sempre, mas é porque realmente faz diferença, tá? Inclusive, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, esse é o momento. Vai lá, se inscreve, não custa nada, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Mas vai fazer muita diferença, não para nós, mas para a propagação do Evangelho, para que alcance outras pessoas. Assim como talvez você tenha chegado até o canal da Igreja Adventista Central de Vitória, talvez assim meio que por acaso, outras pessoas podem receber a indicação desse canal e gostarem e ficarem e principalmente serem abençoados com as mensagens que aqui nós propagamos, que é a mensagem do Evangelho Eterno, né, Ruth? Com certeza, Ademir. Ademir, temos aqui, eu quero citar especialmente aqui a Ângela Pereira. A Ângela, ela colocou aqui, acho que 3 pedidos aqui de oração. Ângela ou Ângela? É Ângela? É Ângela? Eu li errado? Eu acho que é Ângela. Xixi. Ângela Pereira. Bom, eu quero isso, mandar... aqui está com Ângela. Argela, que Deus sei, abençoe, né? Minha querida, e estaremos em intercessão pelos seus pedidos, por você e por sua família, tá? Vocês aí, coloquem aí o seu pedido de oração, estaremos orando no decorrer da semana por cada pedido, porque a nossa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, temos pessoas bem consagradas a Deus. Neste momento, em uma sala, orando por cada pedido, pelo seu pedido. Não hesite em colocar aí o seu pedido, não. Coloque, nós estaremos intercedendo. E o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo pode, vai de acordo com a sua necessidade. Eu não tenho dúvida disso, porque o nosso Deus é um Deus poderoso e que se preocupa com cada filho seu. Isso mesmo, é verdade, Ruth. Inclusive, além de nós termos um grupo numa sala reunido orando por cada pedido que é apresentado aqui no chat, nós também temos pessoas, intercessores, um grupo de intercessores que oram no decorrer da semana. Nós colocamos no altar do Senhor os pedidos que são apresentados aqui. É claro que a gente não consegue lembrar de nome por nome, nem de pedido por pedido, mas nós colocamos todos os pedidos apresentados no altar do Senhor através do chat aqui do nosso canal. Então, não fique envergonhado, não fique à vontade para você colocar o seu pedido em nosso canal. Mas eu também quero pedir uma coisa, Ruth. Se você tiver um motivo para agradecer a Deus, coloca aí também qual o motivo, qual a bênção
bênção que você tem recebido, Às vezes, né? mais do que pedir, a gente também precisa aprender, né, Ademir, a agradecer, né? Tantas Isso. coisas maravilhosas que Deus tem feito por cada um de nós, né? Exatamente. A gente, às vezes, só lembra de ficar pedindo, de incentivar, né, os nossos amigos a pedirem, mas também agradecer é muito importante. A gente precisa mesmo ser muito grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará por nós, né? E por falar em agradecer, Ruth, eu queria dar o meu agradecimento especial em nome da Igreja Adventista Central de Vitória para um grupo muito especial. Aqueles de camisa amarelinha? Aquele canarinho. Ruth, olha, nossa, que foi lindo, grupo hein, Ademir? maravilhoso. Foi lindo e nós de ver, estamos gente. falando dos Calebes. Aliás, se na tua igreja, se alguém aí dos Calebes está nos assistindo, Olha, por que favor, bênção recebam ontem. o nosso abraço. Gente, olha só. vocês nós foram tivemos- extraordinários. Ontem foi o encerramento da Missão Caleb Missão aqui Caleb, em Vitória. Nós Daniel tivemos a presença Littg. do Daniel Littg, nós tivemos Verdade, batismo, foi nós tivemos bênção. o presidente da nossa associação aqui conosco. Foi bênção. Olha só, tivemos Miguel, até aventureiro sendo Miguel batizado ontem. entregando a sua vida, né, a Deus. É Olha uma só que bênção coisa linda. Foi muito uma grande grande. festa. Esse Foi casal, lindo. olha que Parabéns, lindo esse Caleb. casal se entregando pra Deus. Foi Gente, lindo e demais. mais lindo de Valeu todos, a pena, Ruth, hein? é que esse casal que está na foto ali agora, eu vou pedir para a produção voltar aquela foto só um pouquinho. Esse casal aí, eles já estavam frequentando aqui a nossa igreja, eles participaram ativamente da Missão Caleb e concluíram com esse exemplo maravilhoso, Entrega, entregando né? a sua vida Muito a Jesus. bem, Olha, parabéns. Deus seja louvado pela vida de vocês, Parabéns. Calebes, Parabéns. todos vocês. Parabéns, o nosso Caleb, né? O Caleb desse ano foi intenso, Foi uma coisa assim, linda de se bem, ver. muita gente, né? Muita gente envolvida, não somente os jovens, mas esse ano até a terceira idade esteve bastante envolvida. As classes de escola sabatina, né, Ademir? A gente quer deixar aqui o nosso agradecimento. As classes se envolveram nesse projeto e, com certeza, a ação de vocês, a participação de cada um de vocês fez grande diferença. Frutos foram vistos, né? Foram produzidos através das ações de vocês. O empenho Muito obrigada, viu? do comprometimento Obrigada. dessa equipe. A Ingrid. Nossa, eu até vou arriscar em citar o nome, mas a Ingrid que teve ali, né, na liderança, o pastor Alan, nossa, pastor muita Alan gente. Jones. Realmente falar nomes Não aqui dá, a gente não é melhor vai nem começar, estar porque pecando. vai dar ruim. Parabéns, pessoal. A gente está muito feliz, muito orgulhoso da nossa igreja de ter feito esse trabalho lindo, maravilhoso aí, né? O ano que vem tem mais, né, Demir? Tem mais. Ô, Ruth, mas eu quero continuar os nossos abraços aqui no nosso chat. Sabe por quê? Dando uma zapeada aqui, olhando aqui algumas mensagens, eu tenho que fazer uma menção aqui, porque tem uma pessoa aqui mandando um abraço para a gente lá de São Domingos do Norte. Sério? Você conhece esse lugar? Olha, São Domingos gente, do que eu Norte, não consegui Rosenilda. ver. Eu não sei quem que é Rosenilda Ô, por nome. Rosenilda, um abraço, mas, olha, querida. um abraço grande para ela. Gente... E por que a gente ficou tão feliz em saber que é Olha, São Domingos do Norte? Nós, né, eu e meu esposo, estamos com um projeto lá em São Domingos do Norte, né, Ademir? Lá no distrito, no de distrito Morobá. de Morobá, né? Um abraço, fazendo se tiver alguém nos assistindo de lá, um abraço para vocês aí para o pessoal de Morobá. Pastor Renan, Marcelo e companhia. As crianças, né? Estamos lá com um projeto, né? Família Feliz, né, Ademir? Chamado Família Feliz, que é um projeto, que é um pequeno grupo para casais. Então, nós estamos saindo daqui todas as sextas-feiras, né, e fazendo um curso lá para casais sexta e sábado. Está sendo, uma bênção, muito gostoso, muito gratificante a gente estar lá todo final de semana para poder estar com esses casais lá neste curso que é bênção do Senhor, viu, Ademir? Realmente foi muito abençoado. Está sendo, né? Porque ainda estamos no início ainda, né? Sim, está sendo abençoado e vai ser muito abençoado. Há 2 semanas atrás, né? Isso aí. Ô, Ruth, mas o nosso tempo acabou, Ruth. Já? É muito rápido, é muito rápido. Eu só quero fazer menção aqui de mais alguma coisa aqui, só para a gente citar. Olha só, a Maria de Lourdes, da Lagnoli,
eu acho que é assim que pronuncia, ela agradece pela semana e pelos cuidados de Deus. E pela família, ela pede oração pela família, pela vida espiritual e pela conversão dos seus familiares. Então, Ruth, vamos orar nesse momento? Orar Você ora nesse para nós? momento. Oro, vamos orar. Só citando assim, esse nome que eu citei aqui é apenas como um exemplo de todos os demais pedidos, né? Oremos, queridos. Grandioso Deus, Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pelas bênçãos, pelo cuidado que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque aqui temos queridos irmãos interagindo conosco, colocando os seus pedidos, os seus agradecimentos no chat. Senhor, alcance a cada um com a sua misericórdia, com o teu grande poder, Senhor. O Senhor sabe das lutas e das dificuldades, meu Deus. Que o Senhor possa ir de encontro a cada filhinho teu que está aqui presente conosco, de tão distantes lugares, Pai. Abençoe o nosso culto, esteja conosco, nos dê a certeza, Senhor, ao sairmos daqui, que o Senhor esteve aqui neste lugar falando aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos, por Jesus. Amém. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, este é um momento especial que nós poderemos cantar louvores ao nosso Deus. Depois de uma programação abençoada dos nossos Calebes, hoje nós começamos mais uma etapa, mais uma semana na presença do nosso Deus. Eu convido a você que está aqui, que se coloque de pé, e você também que nos acompanha aí, que nós possamos falar com o nosso Deus neste momento. Querido Deus, bom Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, porque Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, a nossa fortaleza, socorro presente nos momentos difíceis, e neste momento nós queremos pedir a Ti a autorização. Nós pedimos a Ti, ó Santo Espírito, poder dos altos céus, que venha nos encher, que venha nos inundar, que venha preparar os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Ser conosco, ser com os adoradores, ser com as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Neste momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E, além de ser o nosso refúgio, o Senhor também é a nossa esperança. E é sobre isso que nós vamos começar o nosso momento de louvor dessa noite. Aprender a sorrir e cantar, a minha esperança está no Senhor. Eu quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. De dia, de noite
qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Amém. Além de esperarmos no Senhor, nós podemos ter a certeza que o poder do seu amor é possível fazer com que a nossa vida seja transformada cada dia mais. E é sobre isso que nós vamos cantar. Venho a ti, Jesus, Quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor.
Salmo 24, 1 diz o seguinte, é uma declaração que serve para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Quanto? Quanto? Tudo. Tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem pertencem a Deus. Ou seja, nós pertencemos a Deus. E todas as coisas que na terra existem pertencem a Deus. E Deus nos dá o privilégio de adorá-lo através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. E neste momento, você pode fazê-lo através da devolução. Não é pagamento, não é tributo, mas é devolução daquilo que pertence a Deus, através dos dízimos e das ofertas. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores
dia vou viver rompendo em fé. Realmente é necessário fé, e muita fé, para vivermos em um mundo onde ainda existe a presença do pecado. E neste momento, eu gostaria de apresentar 2 pedidos de oração que me veio aqui. O Evandro pede oração pela Aniele. Ela se encontra no 8º mês de gestação, uma gravidez de risco, e está internada, e pede que nós oremos pela sua esposa e pelo seu filho. E também tem um outro pedido, a irmã Zilda, ela pede oração pelo esposo. Ele se encontra acamado, num estado crítico de saúde, que nós possamos orar também pelo senhor Américo. Um outro pedido também que eu vou colocar no altar neste momento, é pelas pessoas que fizeram as suas petições no chat, e neste momento nós estaremos orando por todos os pedidos que foram mencionados ali e agradecimentos que foram feitos no chat. Neste momento eu peço à igreja, e peço a você também, que tenha condições de se ajoelhar, para nós estarmos diante da maior autoridade do universo, de joelhos. Querido Deus e Pai, nós sabemos, ó Deus, que os dízimos e as ofertas pertencem a Ti. Não é doação, não é pagamento, mas é a devolução e a demonstração de que realmente o Senhor é dono do ouro, da prata, de todas as coisas que existem na terra, inclusive de nós. Neste momento, que os dízimos e as ofertas, eles possam cumprir o propósito que o Senhor designou para a pregação do Evangelho a todo mundo, para que o Senhor logo venha. Neste momento nós queremos colocar também a família do Evandro em Tuas mãos, a Aniele, que se encontra internada, em um estado de risco devido à sua gravidez, que Teu Espírito possa estar com ela, com o Evandro, abençoando aquele casal e direcionando os médicos para que eles possam tomar as decisões acertadas. Nós queremos colocar também, Senhor, a vida do Senhor Américo em Tuas mãos, também da irmã Zilda, eles que passam por momentos difíceis, mas nós sabemos, ó Pai, que Tu prometestes em Tua palavra, que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não há o que temer, porque o Senhor está conosco. Senhor, pedimos também pelos pedidos e os agradecimentos que nós podemos ver no chat, que o Senhor possa a cada dia abençoar e realizar cada pedido, cada intercessão que ali foi feita para a honra e glória do Teu nome. Esteja com a Tua igreja, e neste momento eu quero colocar o pastor André mais uma vez em Tuas mãos, que ele possa ser usado por Ti, e que Tu, ó Santo Espírito, possa falar ao coração dele e também aos nossos corações através da Tua palavra. Que Tu possa iluminá-lo, capacitá-lo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma nova semana, com desafios, com perspectivas e com a proposta de que nós podemos saciar a nossa sede através da palavra de Deus. A palavra de Deus será aberta dentro de alguns instantes, e o hino que nós vamos cantar agora é para que nós possamos abrir o nosso coração, abrirmos a nossa mente, e que possamos beber da água da vida, da fonte das águas, que é a palavra do nosso Deus. Vamos cantar juntos. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar.
pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor nos trouxe para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, ao ser aberta, possa tocar os nossos corações e nós possamos ser transformados. Obrigado por esse privilégio, essa oportunidade. Oramos gratos a Ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe você que está aqui na igreja hoje, que veio, mesmo com a chuvinha, você chegou aqui. Deus seja louvado. Também você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelo YouTube, que Deus também possa estar com você, visitando e abrindo aí o teu coração para receber essa mensagem. Bem, nessa noite, eu preparei algo assim que sempre tem me motivado, que é missão. Missão é algo que eu digo a você que está no meu coração. Gosto muito de fazer missão. E gosto muito de estudar sobre missão. Ultimamente, não tenho tido tanto tempo, gostaria de ter mais tempo para ler. Mas, algum tempo atrás, eu comprei alguns livros, dentre eles, um livro que eu gosto muito, que chama-se Mil Cairão ao Teu Lado. Ali conta a história de um homem convocado para ir à Segunda Guerra Mundial, a lutar. E ali, então, ele joga a sua arma num lago, faz uma arma de madeira, coloca ali na sua fivela, ali no local, e ele vai para a guerra, e lá Deus o usa para falar dele, para pregar. E essa mensagem dele, ela foi escrita nesse livro, e centenas de pessoas, milhares de pessoas já leram esse livro. Outro livro que eu gosto bastante é um livro que chama-se No Fundo do Poço. Talvez você já deva ter lido também. Um livro que fala de um rapaz que se envolveu com o tráfico. E ao ele ter um encontro com Deus, a sua vida foi transformada. E foi escrito esse livro que ajuda tantas e tantas pessoas também. Um outro personagem que eu acho que talvez seja um que mais se identifica comigo é o conhecido Rafael Lopes Miranda. Daí você vai dizer assim, pastor, nunca ouvi falar dele. Rafael Lopes Miranda, ele é conhecido como o melhor compositor do seu tempo. E alguns dizem de todos os tempos. Rafael Lopes Miranda, ele foi um homem muito, como é que eu posso dizer? Ele foi um homem que tinha vícios, muitos vícios, dentre eles a bebida. E ele era muito bravo, muito, assim, as pessoas tinham medo de estar perto dele, inclusive sua própria esposa e filhos. Ele era conhecido como o Fera. Ao ponto de um dia, um compositor bateu à sua porta e apresentou a palavra de Deus para ele. Ele conheceu a Bíblia, ele estudou a Bíblia,
ele se converteu, ele se tornou um comportor, e ele começou a pregar e a vender nossos livros ali na Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, e dizem que a sua mensagem, a mensagem da qual ele pregava, ela alcançou pessoas em todas as 3 Américas. Um homem que aceitou o chamado de Deus e foi adiante, com coragem, e foi pregar. Na Bíblia nós encontramos muitas histórias também de homens que foram transformados ao ter um encontro com Jesus. E quando nós começamos a folhear as páginas da Bíblia, nós vemos muitas pessoas ali, ao terem um contato com Cristo, elas dizerem: nunca vimos tal coisa, quando veem um milagre que Jesus realiza na vida das pessoas. Eu acho que, no caso, para mim, uma das histórias que mais me emociona é a história de quando Jesus libertou um homem possesso por demônios. Ali no livro de Marcos, e eu quero que você abra aí a sua Bíblia junto comigo, em Marcos capítulo 5, nós vamos ler a história desse homem que teve um encontro com Jesus, e ao final desse encontro com Cristo, as pessoas que estavam ali, que viram aquele homem, elas diziam, e dito isso, se admiravam todos. Leia comigo aí, Mateus capítulo 5, verso 1. Marcos 5, verso 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra de Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio o sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não lhe mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos a esses porcos, para que entremos neles. Verso 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viam o endemoniado que tivera legião, estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que retirassem da terra deles. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis
tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Aqui nós vemos a história de um homem que estava possesso por demônios. Ele teve um encontro com Jesus. Quando ele teve esse encontro com Cristo, ele imediatamente foi até Jesus e o adorou. Ele reconheceu quem era aquele homem. Era Jesus. E então, naquele momento, Jesus expulsa aqueles demônios. Eles são colocados ali naqueles porcos que são lançados, vão até o precipício, e ali eles são afogados. E o interessante é que as pessoas que estavam ali, elas começaram a se admirar pelo fato aquele endemoniado que vivia no meio dos cemitérios, caído dentro de buracos, de covas, que se cortava com pedras, que saía gritando, ele vivia mal vestido ou até nu. Agora as pessoas, ao olharem para ele, se admiraram, porque ele não estava mais da forma da qual viam ele durante muito tempo. As pessoas fugiam. Quando viam de um lado da rua, atravessava. Quando sabia que ele estava em um lugar, eles cortavam volta, porque tinham medo dele. E agora então, eles se admiraram. Por que eles se admiraram daquele homem? Qual foi o maior motivo da sua admiração? Eu separei 2 pontos importantes aqui com relação a isso. O primeiro deles foi pela transformação que acontecera na vida daquele homem. Agora já vestido, agora já em perfeito juízo. Eles se maravilharam de ver aquele homem curado. Eu imagino que antes o seu rosto era desfigurado pela presença daqueles demônios na vida dele, no seu corpo. A sua fala era uma fala horrível de ouvir. Os seus gritos assustavam. Mas agora não. Agora as pessoas olhavam para ele e viam o seu rosto sereno. O seu rosto agora estava sem marcas de expressão de dor ou de sofrimento. Talvez agora eles estavam vendo aquele homem vestido e com os seus machucados ali já sendo curados. E eles se maravilharam. Um outro fator que fez com que eles se maravilhassem foi o fato dele ter se tornado um missionário. Aquele homem, antes usado pelo demônio, agora era usado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E estava agora testemunhando para todas as pessoas que estavam ali, e foi para a sua família, para os teus, e foi mais longe. Ele pregou a 10 cidades ali, ao redor de onde ele estava. Porque Jesus pediu para que aquele ex-endemoniado ir para os seus? Porque ele pediu para aquele homem sair e pregar para a sua família? Jesus deu àquele homem uma grande incumbência, uma grande missão. Ir a uma terra pagã, falar de Jesus, mas o mais importante era que ele precisava lembrar para aquelas pessoas como a sua vida foi transformada. Como a vida dele tinha sido transformada. Essa era a pregação da qual Jesus pediu para ele realizar. Qual é a missão? Qual é a pregação que Deus pede para você? O que Deus tem realizado em sua vida? Qual milagre Deus realizou na sua vida hoje? Você tem ido e contado aos outros sobre o que Deus tem feito na sua vida?
Se eu perguntasse aqui para vocês, e até para você que está em casa, você me diria: nossa, Deus fez tantas maravilhas. Deus me restaurou a vida em um momento em qual eu estava doente, Ele me curou. Deus, Ele me ajudou no momento que eu estava passando dificuldades financeiras, e Ele me ajudou e eu aqui estou. Deus me salvou de uma tragédia, de um acidente. Muitas e muitas histórias. A questão é: por que nós estamos guardando essas histórias para nós e não estamos contando aos outros o que Deus fez por nós? O primeiro desafio aqui era ir ao seu povo e contar a sua transformação de vida. Por muito tempo aquele homem estava isolado, ele estava ali em estado de loucura, e isso parecia tornar ele inapto para pregar o Evangelho. Mas isso não fez com que ele ficasse quieto, não fez com que ele não tomasse aquela missão e pregar. Muito pelo contrário, ele foi. Do jeito que ele estava, do jeito que ele sabia, ele foi e contou às pessoas da forma que ele podia. Sabe, eu gosto muito de lembrar, quando eu penso nessa forma de pregar o Evangelho, as pessoas, se fala para elas: viu, vamos dar um estudo bíblico, vamos contar para as pessoas sobre Jesus, e muitas delas falam assim: mas eu não sei falar assim como o pastor fala, como aquele professor fala, eu não sei folhear a Bíblia com muita prática. Sabe, todas as vezes que alguém fala isso para mim, eu gosto de dizer assim para ela: eu tenho uma avó, e a minha avó não sabe ler. Só que a minha avó, todos os sábados, ela vai com a dupla missionária dela, fazer visita e contar o que ela ouviu na igreja. E com isso ela já levou várias pessoas até aos pés de Cristo. Aquele homem que ficou anos, talvez, ali possesso por demônios, talvez não soubesse falar como um doutor, mas ele mesmo assim aceitou o desafio e foi e pregou. Talvez fosse mais fácil ele permanecer com Jesus, e isso seria um grande privilégio, né? Jesus agora restaura a vida dele, Jesus expulsa os demônios da vida dele. Ele agora é um homem sadio, um homem com a mente lúcida, e agora ele poderia dizer: agora eu vou ficar ao lado de Cristo. Veja que privilégio, você poder andar com Cristo por tantos e tantos lugares, ouvir o próprio Jesus falar. Quem sabe ele poderia ter se tornado o 13º discípulo, mas ele preferiu ouvir os conselhos de Deus e ir. Pregar para a sua família, pregar o que Cristo realizou na vida dele. Essa missão é uma missão que Deus dá a cada um de nós. A missão de fazer a vontade de Deus e não a nossa. A pergunta daquele ex-endemoniado era se ele poderia ir com Cristo. Ele foi até o barco. Quando Jesus vai ao barco, ele vai atrás e fala: deixa eu ir contigo. Jesus fala o que para ele? Não. Vá até os teus. Vai até os teus. Essa foi a ordem que Jesus deu a ele. E ele cumpriu a missão. Não somente para a tua casa, não somente para aqueles que estavam ali ao seu redor, mas ele foi além. Pregou para outras pessoas, pessoas que nem o conheciam talvez. Mostrou para eles o milagre que Deus havia realizado na vida deles. Quando nós aceitamos o convite de Jesus e vamos fazer a missão, a nossa vida é transformada.
Pergunte, por exemplo, para os Calebes que estiveram durante essas últimas 2 semanas, como que a vida deles foram impactadas. Aqueles que estiveram comigo, né, lá no abrigo. Hoje mesmo eu estava na feira, eu encontrei uma irmã, ela falou: pastor, quando nós vamos novamente lá no abrigo? Para mim foi tão bom fazer missão, foi tão gostoso, nós precisamos voltar. Quando nós fazemos missão, quando nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos, a nossa vida é impactada, a nossa vida é mudada. Quando nós contamos o que Deus tem realizado nas nossas vidas para os outros, a vida deles pode ser mudadas também, através do meu e do seu testemunho. Jesus, ele nos convida a pregar. Jesus, ele faz um grande convite a você. E quando nós vamos lá em Mateus capítulo 28, volte um pouquinho aí a Bíblia. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Lá tem o chamado de Cristo para cada um de nós. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até... Deus tem um chamado para você ir e fazer a diferença na vida das pessoas. Foi isso que ele ordenou para aquele ex-endemoniado. Vai agora e faça a diferença na vida dos outros. Todas as vezes que eu leio uma história, todas as vezes que eu ouço uma história de alguém que dedicou a vida e a vida de outros foram transformadas, aquilo enche meu coração de alegria. E sabe o que é mais interessante? É o fato que muitas vezes eu até estou pregando e eu estou contando a história de outros. Estou contando a história de outros. Esse final de ano eu ouvi uma frase assim, mais ou menos assim: não viva a experiência de outros, tenha suas próprias experiências. Não conte a história de outros, conte a sua própria história. E a circunstância que eu ouvi essa frase, né, ela foi numa circunstância da qual eu não queria realizar o convite. Abrindo um parênteses aqui, eu sou uma pessoa assim que não gosto muito de pescar, sabe? Na realidade, se você me convidar para pescar, você vai perder um amigo. E nesse final de ano, eu recebi um convite muito especial, um convite de um pastor. Ele me convidou a pescar. E eu falei para ele, falei assim: pastor, você vai perder um amigo. Ele falou: não, rapaz, vamos, é uma experiência. E eu falei: não vou. Ele vai, não vou, ele vai. Daí ele olhou nos meus olhos e falou assim: você precisa ter a sua história e deixar de contar dos outros. E aquilo eu fiquei, puxa vida, e agora? Por incrível que pareça, esse pastor conseguiu ali com o seu jeito, aquele olhar, ele falou: você vai. Eu falei: tá bom, então vamos. Ô experiência, viu? Pensa no final de ano que eu sofri, porque eu pensei que eu ia pescar com a varinha, né? E ele falou: não, não é com varinha não, é com rede, e é com aquela, é de arrasto. E eu fui. Interessante que nós dois depois ficamos todas as férias com as costas todas queimadas. E a experiência foi uma experiência marcante, sabe? Eu estou com dor nas costas até hoje. Esse pastor é uma bênção. Eu tirei uma lição disso. Não ir com ele pescar mais. Sabe? Mas uma coisa ele falou, e é verdade. Hoje eu posso te contar a minha história sobre pescaria, com rede. Deus está chamando a cada um de nós para nós contarmos a nossa história, de fazermos a diferença, de termos a nossa experiência. Essa é a missão que Cristo quer dar para nós. Talvez você seja adventista há muitos anos,
e ainda continua contando a história de outros. Mas talvez você seja adventista apenas um dia ou 2 dias. Digo a você, conte a sua história para os outros. Permita que o seu testemunho possa alcançar pessoas, talvez dentro da sua casa, talvez os seus vizinhos, ou talvez também seja contado em um livro onde dezenas e milhares de pessoas vão ler e vão se emocionar com a sua história. Devemos pregar o Evangelho, e Deus, Ele nos chama para essa missão. Eu separei aqui 4 textos que eu queria deixar aqui com vocês. O primeiro deles está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 142, diz assim: Deus poderia haver realizado seus desígnios de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar a sua obra. Por que eu preciso pregar? Por que eu preciso ir fazer missão? Porque é plano de Deus de fazer com que o nosso caráter seja igual ao dele. É plano de Deus transformar a nossa vida. Mas eu preciso fazer o quê? O que Ele me pede. Ir, ensinar, trazer pessoas até Cristo. Não existe alegria maior do que você conduzir alguém ao tanque batismal e ver o rosto deles felizes, alegres, porque a vida deles foram transformadas. Deus quer dar esse privilégio a você também. Ele quer fazer com que você tenha essa alegria. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que está há tantos anos na igreja e não teve esse privilégio ainda. Eu digo a você, não perca tempo. Vai, você pode, porque Jesus está com você. Jesus te convida para pregar. Sabe por quê? O livro Grande Conflito, página 70, diz assim: o Espírito de Cristo é espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Jesus te chama a ser um missionário porque é uma prova da verdadeira conversão. Não tem como eu ser uma pessoa convertida, um cristão convertido, se eu não falo para outros daquele que transformou a minha vida, aquele que mudou o meu ser, mudou a minha essência. Por isso que Deus nos chama, por isso que Ele está te chamando hoje. O livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 504. Eis a receita prescrita por Cristo para a alma desfalecida, duvidosa, temente, que os tristes, que andam lamentosamente na presença de Deus, levantam-se e ajudam alguém que está em necessidade. Sabe por que Deus pede para que você saia da sua zona de conforto e vá pregar? Porque Ele quer que você experimente o remédio contra a mornidão espiritual. Ele quer que você saia desse estado de água parada e agite ela. Mas agitar ela com pessoas entrando e saindo salvas em nome de Cristo. Ele quer que a igreja seja movimentada. E o último texto diz assim, Testemunhos Seletos, volume 3, página 68. Deve-se fazer da igreja uma obra bem organizada para os seus membros. Eles devem saber comunicar a luz a outros, assim fortalecer a própria fé. Ao repartirem o que de Deus receberam, firmar-se-ão a fé. A igreja que trabalha é a igreja viva. Sabe por que Deus quer que você pregue? Porque é plano divino fortalecer a sua fé. Não tem como a minha fé estar firme na rocha que é Cristo, se eu não estou envolvido na missão dele. Se eu não vou
e testemunho com coragem. Eu preciso ir. Eu preciso fazer. E esse convite Deus estende a você também. Aquele ex-endemoniado, ele pregava para as pessoas o que Jesus realizou na vida dele. O que Deus tem realizado em sua vida? O que Deus tem feito por você? Tenho certeza que Deus tem feito na sua vida milagres dos quais daria para escrever um livro. E é por isso que hoje Jesus está falando para você: vai, testemunhe com coragem, assim como aquele homem. Certa vez eu estava na faculdade e eu estava tendo uma aula na área de evangelismo. E o meu professor, também pastor, ele começou a contar ali uma experiência que ele teve num dos evangelismos dele. E ele falou que ele, naquela série de evangelismo, numa determinada noite, veio lá da entrada um homem. Ele estava muito embriagado, estava muito. E esse homem, então, ele sentou bem à frente dele, assim. E ele falava, ele conversava com o pastor ali, atrapalhava ali o culto. E aquela noite passou. Veio a segunda noite. Quem estava lá? Novamente ele. Passou a terceira noite. Quem estava lá? Novamente ele. E assim foi, noite após noite. Ao ponto daquele homem, então, ele começar a ter algumas mudanças na vida dele. Agora ele já não estava vindo mais embriagado, estava vindo agora são. E então, o professor foi contando a história, tal, ao fim que ele disse: olha, aquele homem no final daquela série de noites de evangelismo, aquele homem aceitou a Jesus e foi batizado. E ele contando: olha, isso pode acontecer com você, quando você estiver pregando. Ele foi falando, dando a aula para nós. Bem, naquele ano, eu estudava no Paraná e fui convidado para fazer uma semana de oração em São Paulo. E assim eu fui. Chegando lá, o pastor falou: olha, André, você vai ter aqui um irmão que vai estar te acompanhando aqui em algumas visitas. E eu falei: tudo bem. E ele me apresentou esse irmão. E esse irmão, então, chegou para mim no domingo à noite. Eu preguei sábado, preguei domingo. Daí, no final do culto, ele falou: pastor, amanhã eu vou aqui e te pego, tá? Para nós fazermos as visitas. Eu já me organizei no meu trabalho para que eu pudesse estar essa semana inteira com você. Eu falei: tudo bem, ok. E então ele falou o seguinte: amanhã nós temos 18 visitas. Eu falei: misericórdia, não vai dar tempo não, irmão. Ele falou assim: amanhã nós temos 18 visitas, né? Eu entendi que era 18 visitas em toda a semana. Ele falou: não, é só amanhã. Eu falei: ô louco. Não, porque na terça-feira nós temos mais umas 15 visitas. Ele mostrou a agenda ali, eu falei: nossa, como que nós vamos dar conta? Bem, fui fazer a visita com ele na segunda-feira de manhã. Naquela manhã, visitamos 1, 2 pessoas. Na terceira pessoa, ele começou ali a fazer o apelo, porque já era o momento ali de conclusão do estudo. E aquele homem, então, esse irmão da igreja, começou a contar um pouco da história dele para a pessoa que estava ali com dúvidas ainda de se entregar a Jesus. E aquela pessoa se arrumava muitas desculpas para não ser batizada. E aquele homem, então, começou a falar um pouquinho sobre a vida dele. E eu ali sentado ao lado deles, e ele começou a contar: olha, um dia eu andava muito longe de Jesus. Eu era um bêbado. E um dia eu fui numa série de evangelismo. Eu olhava para ele assim, uma história comum. Quantas milhares de pessoas foram convertidas em séries de evangelismo? E ali ele então começou a falar: olha, e eu fui e atrapalhava o pastor pregar. Eu falei assim: até aí tudo bem. E ele foi contando, e ali eu falei: não pode ser. A mesma história que o pastor contou para mim lá na aula na faculdade, aquele homem começou a contar. E ele falou assim: a minha vida foi transformada
com a mensagem de um pastor. E esse pastor teve muita paciência comigo. E assim ele foi contando. Quando ele terminou, aquele homem, né, aquele homem que estava ali recebendo a gente, ele decidiu, né, se batizar. Ele a gente preencheu a ficha dele. E quando eu entrei no carro, eu falei: irmão, qual é o pastor que te batizou? E ele falou: o pastor é fulano de tal. E era o mesmo pastor, meu professor. E ali ele me contou a outra parte da história que o meu professor não tinha conhecimento ainda. Aquele homem que havia manifestava-se um espírito de genuína conversão. Quer você ser um missionário? Quer você fazer parte dessa grande comunidade que leva a mensagem de Deus? Hoje é o momento. Hoje é o dia. Hoje é a hora de você fazer a sua entrega e falar: Senhor, usa-me. Assim como você usou tantos e tantos homens e mulheres no passado, assim como você restaurou a vida de tantas e tantas pessoas e restaurou a minha também, usa-me, que eu seja uma testemunha em tuas mãos, que eu possa levar o grande milagre que sou eu, para que outros possam também sentir a alegria e receber o milagre na vida delas. Nós vamos ouvir uma música agora. E que essa música possa falar no seu coração também. Porque Deus te chama para realizar algo especial na vida daqueles que estão ao teu redor. Eu fui
dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e uma a um foram se entregar. No frio gelado não podiam negar, no frio gelado deste lugar eu posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar o mundo e seguir Jesus. E uma a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor sobre o altar. E quando o céu se abrir e a trombeta soar, vamos todos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que por mim se entregou, e em meu lugar toda dor suportou. Levarei também a sua luz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Levante, cante junto comigo. Por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Sabe, quando Deus nos chama, nós devemos ouvir. Antes de eu encerrar, preciso voltar um pouquinho. Um pouquinho, pode permanecer em pé.
porque nós tivemos uma interrupção na nossa live e o pessoal da live não ouviu o final da minha história, tá? Mas foi o seguinte: quando aquele testemunho estava, aquele estudo estava concluindo, tá? Eu comecei a ouvir a história daquele amigo que foi comigo, né, lá dar o estudo. E naquele momento, eu comecei a compreender, né, que a história daquele homem que estava comigo era a mesma história que o pastor estava contando. E então eu pude ouvir o testemunho fiel daquele homem, que através da vida dele, ele levou Jesus para a família, levou Jesus para aqueles que estavam ao redor dele, e ele é um dos homens que mais leva Jesus ali na sua igreja para as pessoas. Então, para aqueles que estavam ali na live, não conseguiram ouvir, né, toda a história, ao final eu levei uma foto, juntamente com o testemunho daquele homem para o meu pastor. E ele ficou muito feliz ao saber que o testemunho daquele homem, a história daquele homem, transformou a vida dele, a vida da família e a vida de tantas e tantas pessoas, porque ele não desistiu de fazer a vontade de Deus. Ele foi fiel, ele foi obediente e ele foi uma testemunha corajosa para pregar o Evangelho. Bem, Deus ele nos chama para isso também, para fazermos a diferença na vida das pessoas, e que você também possa fazer essa diferença, que você hoje possa aceitar o chamado de Cristo de ir e levar a esperança, levar a sua história para essas pessoas, que elas possam, através do seu testemunho, conhecer a Jesus também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, que hoje nós possamos ser uma ferramenta em Tuas mãos e ser usados para encontrar pessoas e contar para elas o milagre que o Senhor realizou em nossas vidas, da mesma forma que o Senhor fez na vida daquele homem que estava sendo afligido pelo inimigo e o Senhor o libertou. Da mesma forma também, ó Pai, como o Senhor curou-nos, nos libertou, que nós possamos testemunhar, ó Deus. Usa-nos, Senhor, que nós possamos ser testemunhas de coragem para ir a todo canto, aos nossos familiares, amigos, a todas as pessoas, porque é essa a missão que o Senhor nos confiou. E hoje queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, a sua igreja. Abençoe, ó Deus, a cada um que está aqui, ouvindo a Tua palavra, que ela possa sair daqui com o coração cheio de esperança e cheio de vontade de fazer a Tua missão. Da mesma forma também, que o Senhor possa ir até aqueles que estão nos assistindo em qualquer lugar desse Brasil e fora dele, que essa pessoa possa também sentir o desejo de fazer a diferença na vida do outro, mostrando o que Jesus realizou na vida dela. Abençoe, Senhor, nos dê uma boa semana na Tua companhia. Nós oramos hoje, gratos pelas bênçãos que o Senhor já derramou em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pastor André, por favor. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao pastor André pela ministração da palavra, Deus te usou, agradecer ao Santo Espírito que esteve presente, agradecer a sua presença conosco aqui, presencialmente, agradecer você também, que nos acompanha pelo chat e pelo nosso canal, e dizer para você que nós temos um encontro, pastor, nós temos um encontro com vocês que nos acompanham aí pelo canal, sábado, dia 3, às 8:45 da manhã. Aguardo você. Vai lá, digite no YouTube, Culto ao Vivo, Igreja Central de Vitória. Nós estaremos aqui aguardando, esperando por vocês. Muito obrigado.